abertura do 22º Congresso Brasileiro de Avicultura foram apresentados vários pedidos, mas os principais se referem à logística. Hoje, ela representa 20% dos custos de produção da avicultura, praticamente o dobro do que é registrado no setor norte-americano. O Brasil é o maior exportador de carne de frango do mundo e o terceiro maior produtor atrás da China. Neste ano, o segmento avícola vai produzir 13 milhões de toneladas de carne, das quais 9 milhões vão para o mercado interno. Além de responder por 1,5% do PIB brasileiro, o segmento também gera mais de 4 milhões de empregos diretos e indiretos. Mas o grande desafio à competitividade brasileira é principalmente a logística, responsável por 20% dos custos de produção, o dobro em relação ao custo dos avicultores nos Estados Unidos. Na abertura do 22º Congresso Brasileiro de Avicultura, o presidente da UBABEF entregou ao vice-presidente da República, Michel Temer, vários pleitos e sugestões para melhorar o desempenho do setor. Bem, nós levantamos todos os problemas, menores ou maiores, que complicam a vida do setor, você falando de logística, transporte rodoviário, ferroviário, que quase não tem, seria mais barato, hidroviário, problema nos portos, até falta de containers, de tomadas, de assim, uma definição clara de cada empresa poder ou não poder transportar, para não ficar à espera dias, isso tem custo. Isso é ruim e nosso produto precisa chegar lá congelado, temperatura mantida e etc. Se essas exigências dizem respeito ao desenvolvimento do país e o governo já está trabalhando nelas. As autoridades políticas e lideranças do setor avícola fizeram a inauguração oficial da área de exposição do Congresso, que conta com empresas e entidades ligadas à agroindústria do segmento. A União Europeia vem reduzindo os subsídios à produção interna e está comprando mais carne de outros países. O presidente da UBABEF, Francisco Turra, disse que o consumidor também não vai querer pagar mais pelo produto, que entra com tarifa no bloco. É difícil prever, mas muita gente acredita que os europeus terão que reduzir as barreiras. Apesar de nunca ter registrado nenhum caso de gripe aviária e de apresentar alto nível de sanidade animal, a avicultura brasileira também sofre com o que chamamos de barreiras não tarifárias. São restrições de outros países com exigências acima das recomendadas pelos órgãos de controle, com o objetivo de impedir a entrada de produtos estrangeiros. A União Europeia é a comunidade internacional mais restritiva no que tange à sanidade animal, mas o que era apenas para proteger o mercado deles acabou se tornando motivo da própria derrota. A França, por exemplo, há 11 anos era o segundo maior produtor de frango do mundo, mas não conseguindo cumprir as próprias regras europeias, acabou tendo que comprar carne de outros países. A União Europeia está comprando de países como o Brasil e de outros exportadores e produzindo menos, em função das restrições aos produtores locais. A União Europeia foi, digamos, a grande criadora de empecilhos, dificuldades, mudanças de regras. Porém, está virando o jogo. Eles antes impunham uma barreira, mas eles tinham subsídio para dar. Hoje o subsídio está menor e o consumidor quer produto barato. E produto barato não pode entrar com barreira. Como regra geral, tanto o Brasil como os outros mercados não aceitam que os antibióticos utilizados para prevenir ou tratar as doenças nos frangos deixem resíduos na carne. É por isso que a avicultura brasileira investiu na tecnologia. Existe regulação bastante estrita, é controlado tudo pelo Ministério da Agricultura. Então, em geral, a carne aqui no Brasil é uma das de melhor qualidade do mundo e nós não temos, via de regra, nenhum resíduo indesejável nessas carnes ou alimentos de origem animal. Problemas de mão de obra e infraestrutura são os principais fatores que tiram a competitividade da avicultura brasileira. Em 2010, o Brasil se tornou o maior exportador de carnes de aves do mundo. O consumo também avançou e a expectativa é que até 2030 esse tipo de proteína animal seja a mais consumida em todo o planeta. Fatores como o clima, abundância nos recursos naturais e sanidade colocam o país em destaque na produção avícola.
Apesar de manter a competitividade e os menores custos em relação aos outros países produtores, o Brasil enfrenta dificuldades com mão de obra e infraestrutura. O mais importante são os investimentos na infraestrutura. O custo do Brasil hoje decorrente de caminhões parados, contêineres parados, tempo perdido, estradas não adequadas é muito alto e ele acaba prejudicando ou a margem da cadeia brasileira ou agregando puramente custo no setor. O mercado interno, para a gente continuar defendendo essa liderança do consumo, nós precisamos agregar mais valor, ter pratos mais convenientes, pratos prontos, facilidade para a dona de casa e assim por diante. O presidente da Câmara dos Deputados, Marco Maia, disse que a votação da reforma do Código Florestal na Câmara será um dia depois de a matéria ser aprovada no Senado. O presidente da Câmara Federal, deputado Marco Maia, se comprometeu durante a abertura do 22º Congresso Brasileiro de Avicultura a votar o projeto de lei do Código Florestal no mesmo dia em que ele for enviado à Câmara pelo Senado com as alterações. Na Feira da Agricultura, em Nova Vitória, nós temos comprometido que nós iríamos colocar em votação o novo Código Florestal Brasileiro no Congresso Nacional. Eu tenho a honra de poder dizer que cumprir a promessa de viabilizar a sua conseguir, neste plenário, um outro compromisso. Assim que for votado no Senado e chegar à Câmara dos Deputados, imediatamente vai a votação no plenário da Câmara dos Deputados. As mudanças foram boas, as adaptações foram bastante interessantes, o debate foi pleno, todo mundo cedeu nos seus entendimentos, nas suas convicções, tudo em cima de embasamento técnico, científico, nós procuramos fazer assim. Claro que não existe lei perfeita que agrada a todos, mas eu acho que para uma primeira mudança do Código está satisfatório, o debate foi amplo. As mudanças são naturais e visam ao aperfeiçoamento da proposta. Eu acho que melhoram aquilo que nós aprovamos na Câmara, embora a base continue sendo o que a Câmara aprovou. A seguir, uma reportagem mostra o grande potencial brasileiro em se tornar o principal fornecedor de alimentos do mundo. A gente volta já.